Fé é uma maneira de viver. Fé é uma maneira de viver. Diga comigo, viver pela fé. O que faz, se há dúvida, não é uma vida de fé. E não está a agradar a Deus. Em Romanos capítulo 14, verso 23, diz isto: mas aquele que tem dúvidas, não come. Está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é da fé é pecado. Sabe, se não for convencido de uma ação, sendo de fé, pode pecar contra a sua própria consciência. Tudo o que fazemos requer fé. Tudo aquilo que nós fazemos requer fé. Se não entendermos a fé, não vamos entender a Deus. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1 a 4, nós encontramos, aliás, todo o capítulo 11 de Hebreus nos fala da fé, até dos heróis da fé. E diz assim, no verso 1, capítulo 11, verso 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eles alcançaram testemunho porque pela fé. Abraão. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Fé não é aparência. Agora começa, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. E há aqui uma diferença entre Abel e Caim. Diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e pelo qual ele alcançou testemunho, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aliás, nós podemos ver em Abel e em Caim duas coisas diferentes. Primeiro, Deus recebeu a Abel e recebeu a sua oferta, mas não recebeu a Caim nem a sua oferta. Pastor, como é que é? Deus não recebeu a Caim? Não. Deus não atentou para Caim. Deus atentou para Abel. Venha comigo para Gênesis 4, capítulo 1, verso 7. Uau! A fé, baixa mais um bocadinho aqui em cima, por favor. A fé faz toda a diferença na nossa vida. A fé faz toda a diferença na nossa vida. E a Bíblia é bem clara que diz: pela fé Abel ofereceu. Não diz que pela fé Caim ofereceu. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E agora toma atenção. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Repara, há aqui duas coisas diferentes. Deus atentou para Abel e Deus atentou para a oferta de Abel. Quer dizer que ele recebeu Abel e recebeu a oferta de Abel.
Vamos continuar no verso seguinte. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, não recebeu. E agora eu quero chamá-lo a atenção de algo que aconteceu com Caim. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. No princípio, a ira já cá estava. No princípio, a ira já cá estava. E irou-se Caim fortemente. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceite? Quer dizer que Caim tinha feito alguma coisa mal. E por isso ele não tinha sido aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Eu fui à procura da palavra atentou, o significado de atentou. Atentou vem do verbo atentar, o mesmo que reparou, constatou, notou. E o significado, fazer um atentado contra algo ou alguém, cometer um crime, atentou contra a vida de alguém. No sentido figurado, diz, não respeitar. Tratar alguém de maneira ofensiva. E atentar contra a bondade de alguém. Irritar-se, provocar aborrecimento. Caim se irou. A definição de atentou é uma flexão do verbo atentar. Na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo, quer dizer que indica alguma coisa. Deus aceitou a oferta de Abel porque ele compareceu diante de Deus com fé genuína e consagração. Nós encontramos em 1 de João 3:12 isto. 1 de João 3:12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. Deus atenta para os justos. Nós somos justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo faz divisão entre nós e o inimigo. Mas nós também temos que manter a nossa vida consagrada e atentar para as coisas boas, para as coisas de Deus. A oferta de Caim foi rejeitada porque ele estava destituído de fé sincera e de obediência, porque as suas obras eram más. Eu vou lhe dizer, Deus tem prazer nas nossas ofertas, nas nossas ações de graça. Deus tem prazer no nosso louvor, tanto que Ele tem prazer que Ele diz que passeia no meio do louvor do seu povo. Quantos acreditam que Deus passeou hoje aqui no nosso meio? E quantos sentiram esse passeio de Deus? Quantos sentiram esse gozo de Deus? Sabe, quando nós o louvamos e adoramos, quantos sabem que tem um inimigo?
Oh, pastor, eu tenho mais. Eu não estou a falar desses. Sabe, o nosso inimigo é o diabo. E o inimigo quer sempre destruir algo que venha de Deus. Ou seja, impedir algo que venha de Deus para a sua vida. E muitas vezes levam os cristãos a dizer isto não. Porquê? Porque aquilo é pela fé. E aquilo não é uma coisa natural acontecer. As coisas do Espírito se recebem pela fé. Não por sentimento. Sabe, quando nos esforçamos para viver uma vida reta, de conformidade com a vontade de Deus, a glória de Deus vem sobre a nossa vida. No livro de Deuteronômio, eu estou quase a terminar, não posso ir até o final da minha mensagem. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus de todo o teu coração. Quando eu o amo, eu o sirvo. Eu me consagro a Ele. Eu me dedico a Ele. Eu estou pronto para fazer tudo para Ele. Porque diz: amarás, pois, ao Senhor todo o teu coração e toda a tua alma e todas as tuas forças. Então, quando eu o amo, quando eu sei que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, eu estou disposto para o servir, para o amar, para lhe obedecer. Eu vou lhe dizer algo. Nenhuma autoridade é autoridade se não obedecer à autoridade superior. Nenhuma autoridade é autoridade se não obedecer à autoridade superior. Sabe, Deus anela, deseja comunhão com o seu povo. E Ele lhe dá único e um indispensável mandamento que nos vincula a Ele mesmo, que nos liga a Ele mesmo, retribuindo o seu amor com amor, gratidão e lealdade. Ele nos amou. Amém. Deste mandamento, o primeiro grande mandamento, juntamente com o segundo mandamento, amar ao próximo, depende da lei e dos profetas. Terceiro, a verdadeira obediência a Deus e aos seus mandamentos somente é possível quando brota da fé de Deus e do seu amor. O amor e a fé caminham juntos. O amor e a fé caminham juntos. Quantos dizem: eu amo a Deus? Quantos dizem: eu amo a Deus? Eu amo o meu Senhor? Sabe porquê é que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, nós somos justificados pela fé, somos livres de culpa, da inferioridade e da condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há inferioridade para aqueles que estão em Cristo. Não há culpa para aqueles que estão em Cristo. Porque estamos lavados pelo seu sangue. Somos novas criaturas. No livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 1 e 2, diz assim: tendo sido justificados pela fé. Somos justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, a justificação pela fé produz vários resultados na vida do cristão, daquele que é crente.
Primeiro, a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza. Ainda que venham tribulações, ele está firme na fé em Deus. Produz o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação, pela presença de Jesus na nossa vida. E nos traz o regozijo com Deus. Segundo, a vida da fé é um mandamento. Todas as doutrinas devem de ser estabelecidas por 2 ou 3 testemunhas. É a palavra de Deus que diz. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o facto. Então vamos ver as testemunhas. Nos tribunais se chamam as testemunhas. E aqui vamos ver as testemunhas que nós devemos de viver pela fé. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quantos justos estão aqui? Diga, pela fé, pela minha fé, eu viverei. Diga, pela minha fé, em Jesus, eu viverei. Segunda testemunha, vamos mais à frente. Sabe, é o justo que no fim emergirá vitorioso. Sabe, os retos são constatados com os orgulhosos e os ímpios. O coração do justo se volta para Deus, pois tem Deus como seu Pai. O justo possui estreita comunhão com Ele e lhe obedece. Os justos devem viver neste mundo mediante a sua fé em Deus. Segunda testemunha, Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Diga de novo, eu vivo da minha fé em Jesus. Ou seja, no princípio é fé, no fim é fé, e assim será na caminhada que temos a fazer. Por isso, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Diga, a fé é para usar continuamente, enquanto viver nesta terra. Sabe, o justo deve viver sempre da fé e pela fé. E assim, fazendo, ele continua a viver uma vida espiritualmente cada vez mais rica. E nós precisamos de enriquecer a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual só é enriquecida vivendo pela fé. Amém? Vamos à terceira testemunha. Gálatas capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Agora leia comigo. Porque o justo viverá pela fé. E esse sou eu. Diga, e esse sou eu. Eu vivo pela fé. Sabe, no livro de Hebreus, no capítulo 10, antes do verdadeiro capítulo da fé, que eu lhe chamo o capítulo da fé, dos heróis da fé, diz assim no verso de Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E agora toma atenção.
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu quero que o Senhor tenha prazer em mim, até ao dia da sua vinda, até ao dia da minha partida, e à chegada diante dele, e que o Senhor possa dizer: filho, combateste o bom combate da fé, acabaste a carreira, guardaste a fé, e estás aqui comigo. Uau! Porque o versículo 39 diz assim: nós, porém, somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não nos retiramos para a perdição, mas nós permanecemos para a conservação da alma, para o dia que nós havemos de encontrar o Senhor cara a cara. Aleluia! Sabe, esta semana estive na minha terra e agora fizeram uma estrada que 5 minutos estou na vila. Mas eu, ao ir, fui para a estrada antiga. E eu, como ia sozinho, eu disse: por aqui é mesmo muito longe. Mas depois eu logo me comecei a lembrar. Todos os domingos eu fazia este caminho a pé, fosse chuva, fosse sol, para ir servir a Deus. Porque nós devemos manter. Não importava a longura. Importava que nós nos devemos manter no Senhor. Sabe, o justo viverá pela fé. Se nós cremos, o resultado é vitória. Se nós não crermos, o resultado será perdição. Por isso eu creio, porque o resultado será vitória. Amém? Sabe, perdição não é falar sobre ir para o inferno quando morrer, mas receber o salário da incredulidade desta vida. Por isso, eu quero o salário da fé. Diga comigo: eu quero o salário da fé. Eu quero o salário da fé. Perdição significa a ruína, a perda ou a destruição. Mas Deus, fé, significa a vitória, significa o bom combate, significa que o inimigo fica derrotado debaixo dos nossos pés e que nós somos mais que vencedores, porque vencemos pela fé. Algumas pessoas dizem: eu tenho muitos inimigos. Eu não tenho, só tenho um inimigo. E esse inimigo é o diabo. Pastor, mas há pessoas que nos fazem mal e nos querem ver. Sim, mas eles não são meus inimigos. Eu não os considero como inimigos. Oh, pastor, mas eles não estão de acordo com aquilo que você diz, com aquilo que você faz. Isso é problema deles, mas não são meus inimigos por causa disso. Se eles têm alguma coisa para acertar, acertem com Deus. Se eles não concordam com alguma coisa, acertem isso com Deus, não comigo. Eu costumo dizer: no dia que for necessário ajudá-los, estamos cá para ajudá-los. Amém? Agora, não vamos comprometer a fé com aquilo que é aguado. A fé é do coração. A fé é de um coração consagrado a Deus. A fé é da comunhão com Deus. Vou terminar. Deus não está a sugerir que nós vivamos pela fé. Deus não está a sugerir que nós vivamos pela fé. Deus nos manda viver pela fé. Deus não está a sugerir. Sabe, eu posso sugerir a alguém: olha, vai tomar um café, vai beber um chá, passa-te, vai fazer algo. Isso é uma sugestão. Deus não está a sugerir: olha, se tu quiseres viver pela fé,
vive pela fé. Não, não. Deus está-nos a mandar. O justo viverá pela fé. O ímpio viverá da perdição. O justo viverá da fé. O justo está sempre disponível para servir ao Senhor. O justo está sempre disponível para testemunhar daquilo que o seu Senhor faz, daquilo que o seu Senhor fez na vida dele. Porque ele é justo, ele é justificado, santificado pelo Senhor e ele vive pela fé. Deus manda aos justos dele, os seus filhos, viverem pela fé. Sabe, menos de uma vida de fé total é pecado. Menos de uma vida de fé total é pecado. Meu amado, o grupo pode vir. Deus nos chama, ou seja, somos requeridos, requisitados para viver pela fé. Quantos podem dizer: Deus me tirou do mundo? Ai, que amém. E me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, vivemos neste mundo, não somos mais deste mundo, mas vivemos pela fé neste mundo. Se não é pela fé, é chamado pecado. Se retroceder de uma vida de fé, eu vou lhe dizer, virá a sofrer perda. Viva pela fé. Diga comigo, Deus me chamou para viver pela fé. Diga de novo, Deus me chamou para viver pela fé. Sou um filho de Deus e Deus me chamou para viver pela fé. Sou curado pela fé, recebo cura pela fé, recebo salvação logo a começar pela fé. Amém? Recebo o amor de Deus pela fé. Tudo é pela fé.